Olá pessoal, muito bom dia. Vamos iniciando aqui mais uma das nossas conversas sobre essa nossa imersão. A imersão que fala sobre como quebrar paradigmas com pinos. Hoje nós vamos ter um tema bem interessante. O tema de hoje versa sobre: será que você precisa realmente investir muita grana para que você tenha bons materiais, para que você tenha bons sistemas de pinos e daí você consiga efetivamente fazer um bom trabalho? Será que isso é necessário ou não? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Fonseca e eu ajudo os dentistas a saberem como você pode fazer pinos pelo menos 2 vezes mais rápidas do que aquele sistema tradicional que você está acostumado. Hoje vocês vão enxergar na prática isso, pelo menos 2 vezes mais rápidas e que não fraturem e que não soltem. Nós já tivemos uma série de 5 aulas já desde terça, deixa eu ver, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Desde quarta-feira passada, todas essas aulas elas estão gravadas e disponíveis para você que tiver interesse lá no meu Telegram. Rodrigo, como eu faço para acessar e tudo? Basta você se inscrever na imersão, é gratuito. Então, desde que você esteja inscrito na imersão, você consegue ter acesso a todas essas aulas, esses conteúdos, fora as outras 10 aulas bônus que já estão disponíveis para você. Hoje eu quero conversar com você sobre um caminho que você precisa seguir. Para quem já está acompanhando aí, vocês sabem que nós temos duas linhas de raciocínio. A gente aborda primeiro os caminhos e depois os obstáculos que surgem dentro desses caminhos. Dentro dessa evolução, eu cheguei a trazer para vocês até agora os motivos pelos quais os pinos soltam, aonde você busca conhecimento. As primeiras lives foi sobre isso. Alguns dos paradigmas e como a gente pode quebrá-los. Não tem férula. Tem pouco remanescente nesse dente. Pino de fibra é ruim. Pino de fibra sempre solta, sempre quebra. Então mostrei estratégias, pensamentos que você tem que traçar para destruir esses entraves que estão aí na sua mente. E agora nós chegamos no momento em que, beleza, então tá, eu estou começando a me convencer que eu posso fazer uso de novas tecnologias. Mas e aí, quanto isso me custa? Será que isso vai onerar o meu orçamento? E a partir daí isso se torna inviável dentro da minha clínica? É um ponto importante que a gente precisa discutir, é um ponto que você precisa saber e que, infelizmente, muitas vezes as pessoas não têm o devido conhecimento a respeito e, portanto, se perdem aí na sua estratégia clínica aí no seu consultório. Ok? Então esse é o ponto que nós vamos conversar aqui hoje. Quem tiver interesse, depois faça a sua inscrição para que a gente continue aí a nossa caminhada juntos, tá certo? Eu vou virar aqui novamente para que a gente passe direto aqui para as nossas anotações e aí nós vamos conversando. Quem tiver, eu vou desativar ali os comentários para eles não atrapalharem as nossas conversas. Se você tiver alguma coisa que queira perguntar, vá lá na caixinha, né, nessa caixinha aqui de perguntas e coloque ali a sua pergunta. Então vamos lá. Deixa eu virar aqui. Para que a gente inicie aí esse bate-papo nesse ponto então. Então olha só, ponto importante. Quanto você deve investir para que você tenha bons pinos e cimentos? Vou focalizar dentro desses dois, né? São os principais gastos que nós temos aí nesse ponto aí dos pinos. E depois nós podemos pensar em outros aspectos também, mas com isso você vai conseguir ter um bom pensamento. Quanto investir para você ter, então, bons pinos, bons cimentos, sem que isso pese no seu custo? Então vejam só, é extremamente importante que você saiba o cálculo dos seus custos, porque isso define quanto você pode cobrar e, além de definir quanto você pode cobrar, isso vai ter íntima relação com o seu lucro. Se você não sabe qual é o custo daquilo que você está fazendo, direitinho mesmo, isso vai te representar um problema, porque aí você vai cobrar aquilo que talvez o seu amigo falou que cobra,
ou um professor que você fez um curso falou que cobra, e daí você não tem noção exata daquilo que pode realmente te trazer lucro, e aí você literalmente está tomando ré no procedimento que você está fazendo, sem que você tenha a chance de ganhar bastante. E vocês vão ver que no aspecto Pinos, eu deixo isso super claro toda vez que ministro esse tipo de conteúdo. No aspecto Pinos, é muito possível que você tenha uma altíssima rentabilidade. Se a gente falar desse tipo de rentabilidade para qualquer estabelecimento comercial que faça vendas, eles vão querer vender pino ao invés de vender roupa. Então, é importantíssimo que você saiba fazer isso da maneira correta. Vamos lá, então. O paradigma que surge e que grande parte de nós temos é o seguinte, que os melhores materiais, eles têm um custo, né, um valor alto, um custo alto, e ampliam então os seus custos. Isso é o que normalmente a maioria de nós pensa, né? Os melhores materiais, eles sempre são mais caros e isso amplia demais os meus custos, portanto, eu não consigo utilizar. Ah, Rodrigo, minha clínica está começando agora. Ah, eu ainda estou montando a minha estratégia. Ah, eu estou começando a aprender a mexer com pinos agora, então eu vou começar com um produto um pouquinho mais barato. Isso pode ser e é um dos erros gigantescos que você está cometendo, e eu vou provar isso por A mais B aqui para você entender definitivamente como pensar da maneira correta e tirar esse estigma da sua cabeça. Nossa senhora, Rodrigo, mas tem cimento, por exemplo, tem cimento resinoso que você pode comprar para utilizar com pinos, que tem um custo aí de 150 reais, 200 reais, vamos colocar 200 reais, né? Vamos colocar 200 reais, um custo de um bom cimento resinoso. Existem outros cimentos resinosos que vão aí para a casa de 400. Nossa, mas dobrou o preço, meu Deus do céu, não posso de jeito nenhum, o preço é muito mais caro, então isso vai me atrapalhar. Esse é o pensamento. Normalmente, os bons materiais tendem a custar mais caro. Normalmente. Isso nem sempre é a pura verdade. Agora, não é o fato dele ser mais caro que o torna bom. Tem materiais muito caros que, na verdade, não são muito bons. Então, o que você precisa é conseguir saber que material bom desses que eventualmente podem ser que sejam os mais caros, que podem te resultar em melhores estratégias técnicas, para que você erre menos e para que você seja mais rápido. Isso vai fazer com que o seu custo diminua e não o custo do material. Vou mostrar isso daqui a pouquinho aqui para vocês. Vamos voltar lá que tem mais anotações interessantes para a gente ir construindo esse pensamento aqui. Vamos lá. Então, esse estigma aqui amplia os seus custos, amplia o seu investimento, então, né? Amplia os seus custos, amplia o seu investimento, e aí você fica sempre naquele ciclo vicioso de não querer investir, né? Então, melhores materiais têm maior custo, amplia os seus custos, então você sempre vai pensar, deixa eu pegar aqui, ó, o meu ganho é menor. Esse é o pensamento que trava as pessoas, porque você acha que investiu mais e aí dá zebra. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, para que você reflita aqui, esse ponto que eu comecei a abordar com você nesse momento, é o seguinte, olha só, nem sempre os bons materiais, eles são os mais caros. Vou dar um exemplo prático aqui para você entender exatamente sobre isso. Olha só, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Se você pegar, por exemplo, um cimento
Vamos pegar um cimento autoadesivo, dentro da linha dos cimentos autoadesivos. Existem de vários preços. Se você pega o 7PP, por exemplo, da SDI, hoje ele está girando aí na casa de 200, 250 reais. Se você pega o padrão ouro, o referência, que seria o U200, aí vai para 400, não, uma média de 400 reais. Todos esses dois são excelentes cimentos. O 7PP é um cimento muito bom também. O 200 ainda continua sendo padrão ouro, mas o 7PP é super suficiente de você utilizar para ter excepcionais resultados quando a gente está conversando sobre pinos. Nossa conversa é só sobre pinos. Então, se isso ainda é pertinente, mesmo esse material tendo um menor custo e sendo de excelência, poxa, então eu preciso me ligar que existem excelentes materiais que, em muitas oportunidades, eles não são onerosos demais. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto fundamental. Vamos lá. Segundo ponto fundamental, você precisa utilizar o que eu estou colocando aqui para você, ó, estratégia Ricardo Eletro. Eu não sei, nem sei se essa loja ainda existe, né? Depois dessa coisa toda da pandemia e tudo mais, eu não sei se acabou ou não. Mas o fato é o seguinte, olha só, a Ricardo Eletro era, né, uma loja que sempre vendeu muito. E eu estava em um determinado momento lendo uma entrevista do dono, o Ricardo, numa revista, acho que Negócios, uma coisa assim. E dentro dessa entrevista ele falou assim, ó, eu vendo barato porque eu compro barato. Então o fato é o seguinte, você precisa ter aí no seu consultório a estratégia Ricardo Eletro, que é o quê? Tentar comprar mais barato aquilo que é bom. Não adianta você comprar mais barato aquilo que é ruim, aí não está funcionando para a sua atividade clínica. Então essa negociação ela é interessante, de maneira que você preste atenção, né? Às vezes a dental vai tentar te passar um material mais barato porque ele está próximo da data de vencimento, então faça a sua análise aí para você, infelizmente, não comprar gato por lebre. Aí compra um negócio bem baratinho, mas que vai vencer daqui a um mês. E aí, a não ser que dentro desse um mês você sabe que você vai consumir aquilo tudo. Então, maravilha. Mas tome bastante cuidado com esses detalhes aí. E é sempre importante, então, que você, desde que seja possível e viável, que você faça negociações para você comprar mais barato. Não significa que você vai vender mais barato, mas se você diminui os seus custos de maneira eficiente e inteligente, você vai acabar gerando mais receita para você no final. Então isso é importante. Essa receita, essa diferença de comprar um pouco mais barato com essa estratégia que eu estou falando para vocês, ela não vai ser a que dá mais resultado. É importante que você tenha isso em mente, sim, mas ela não é a que dá mais resultado para você. O que dá mais resultado para você é a gente ter materiais que você consiga fazer o seu procedimento clínico girar mais rápido e com a mesma ou maior eficiência. Ou seja, eu faço e não preciso repetir. Eu coloquei e acabou. Está pronto. Toda repetição que você tiver, o seu lucro todo foi tudo por água abaixo. Acabou, já era. Em algumas situações clínicas, você inclusive está pagando para trabalhar, quando você tem esse tipo de erro. Então, nos pinos, a gente não pode cometer esse tipo de engano em nenhuma hipótese. Em hipótese nenhuma. Alguma não pode de jeito nenhum. Então, por isso, a gente tem que ser certeiro dentro do processo técnico para instalei, ficou perfeito, maravilha, acabou, o paciente agora ou vai continuar contigo para o processo restaurador, se você vai finalizar ali, talvez na mesma sessão, pode ser feito, ou então você pode reencaminhar para outra pessoa que vai continuar aí com o procedimento restaurador para você. Mas o fato é que tem que finalizar, acabou na mesma hora. Então, o material que você vai comprar, mesmo que ele tenha maior custo, ele precisa trabalhar nesse sentido. Precisa trabalhar nesse sentido. Vamos lá então, ó. Vou virar aqui de novo.
Deixa eu desativar aqui nossos comentários para a gente seguir com o nosso pensamento. Então, arme essa estratégia, Ricardo Eletro, para você tentar comprar materiais bons, mas tentar comprá-los de uma maneira mais barata. Ter um bom material não é suficiente. Você precisa saber usar. Precisa saber usar. Ah, Rodrigo, mas é óbvio, aí eu sei utilizar. Quantas vezes as pessoas começam a fazer uso dos materiais e usam da maneira incorreta? E aí começa a dar errado. Por mais que você tenha o mega ultra material top das galáxias. Então não adianta você trabalhar com o melhor material se você não souber como utilizá-lo. Ah, eu comprei agora por exemplo, olha só. Chegou aqui para mim, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Chegou aqui para mim o material da Cava, ó. Chegou aqui, é um adesivo novo que eles lançaram. Deixa eu abrir aqui pra gente, ó. Da Care, na verdade, né? Porque é Cavo Care. Vou tirar aqui. Ó. OptiBond Universal. Certo? Então, um sistema adesivo universal que trabalha com novos conceitos. Esse adesivo não tem MDP, ele tem GPDM, é outra molécula diferente, beleza. E se eu pego esse sistema adesivo aqui e não sei como aplicar da maneira correta? Muitos sistemas adesivos universais, por exemplo, eles nos pedem para aplicar uma camada só. Esse daqui me pede para aplicar 2 camadas. O professor Weber Risse fez alguns trabalhos científicos lá e mostrou isso. Quando ele aplicou 2 camadas desse sistema aqui, o resultado foi melhor. Então, se você não sabe como usar cada material que você tenha, não adianta que ele seja o melhor. Não adianta. Então, vamos voltar lá. Ó. Precisa trabalhar com bons materiais, mas certamente você precisa saber como utilizá-lo. Então, a grande pergunta é, por que eu tenho que utilizar os bons materiais? Primeiro, você vai ter, ó, na hora que você se dispõe a utilizar um bom material, ó, você reduz o seu tempo de trabalho. Além de reduzir o tempo de trabalho, você reduz repetição. Vamos pensar isso daqui quando eu estou fazendo um trabalho, por exemplo, acabamos de conversar ali sobre os adesivos. Né? Vamos supor que você vai utilizar um processo de cimentação. Vou colocar aqui, ó, convencional e um processo de cimentação autocondicionante ou autoadesivo. Se você vai fazer um processo convencional, eu mostrei isso ontem para vocês, você vai ter mais ou menos de 12 a 14 passos de trabalho. E aqui você vai reduzir para em torno de 4 passos de trabalho. Quando você usa a sua cimentação, por exemplo, vou colocar aqui assim, ó, por exemplo, quando eu uso um NX3 da Care, quando eu uso um Relay X Arc da 3M e vários outros, né, que tenham aí, ó, quando eu uso um Al100, por exemplo, da FGM. Então, são cimentos dual convencionais que precisam da aplicação do sistema adesivo antes. Aqui, por exemplo, quando eu uso um 7PP da SDI, quando eu uso um U200, né, esse tipo de cimento que tem aqui. Então, vejam só. Se você vai precisar fazer uma cimentação convencional, você tem aplicação de ácido, aplicação de primer, aplicação de adesivo, os passos de limpeza antes, aplicação de clorexidina,
remover excesso de umidade, tirar aquele excesso do adesivo que ficou lá dentro do canal, senão depois o pino não desce. Fotopolimerização ou usar ele dual, depende do que você vai fazer. Injeção do cimento, para daí você colocar o pino, remover excessos. Então, se você contabilizar todos os passos, você vai ter muito mais passos quando se faz isso. Não significa que está errado ou não. Existem estudos que nos mostram que a resistência adesiva desses dois tipos de cimento nos pinos, elas são equivalentes hoje em dia. Puxa, então se elas são equivalentes e eu sei fazer da maneira adequada todos os dois, por que é que eu continuo utilizando um dual que me consome muito mais tempo clínico do que utilizar um que seja autocondicionante bom, que me reduz o tempo clínico e, portanto, se eu reduzo o tempo clínico, isso me significa maior rentabilidade. E é uma diferença estrondosa no seu resultado final. Por isso você precisa saber isso. Não adianta só, poxa, de um cimento eu vou economizar no cimento e tal. Então essa economia é muito pequena. Portanto, o fato é que a primeira grande vantagem dos bons materiais, quando você sabe utilizá-los, é você reduz o seu tempo de trabalho. Isso é tecnologia que está sendo aplicada no desenvolvimento de todos os materiais todos os dias. Segundo, reduzir repetição. Não adianta nada fazer mais rápido e isso ser inseguro, ser ruim. Então não vai funcionar para o seu dia a dia. Então temos que conseguir atingir as duas coisas. Então vamos lá voltar naquelas nossas anotações lá então, olha só. Primeira coisa, então, tire da sua cabeça. Eu não uso material top porque isso onera meu custo. Isso aqui é um grande erro, tá? É um grande erro. Vou mostrar aqui para vocês, ó, na prática. Deixa eu pegar o meu celular aqui. Espera aí que eu vou colocar aqui bem numa planilha para você poder enxergar isso direitinho. Então, observe aqui nessa planilha o seguinte, ó. Essa é uma planilha de custos que vai nos mostrar aqui duas realidades. Uma realidade aqui em cima, onde a gente tem o trabalho com pino intraradicular de fibra de vidro com a cimentação convencional. E aí aqui embaixo tá tudo descrito, né? O que você usaria: ácido fosfórico, primer, adesivo, microbush, lençol, ponta diamantada, cimento resinoso, peróxido de hidrogênio, nós vimos para tratar a superfície do pino, aí algumas brocas aqui, e pino de fibra e uma resina para você construir o seu núcleo de preenchimento. Beleza. Então, com todos esses materiais, aqui nessa planilha, eu estou fazendo uma contabilização aqui, do quanto vem em cada caixinha, do quanto você gasta daquilo ali para cada material, e aí o preço do produto, e aí o valor que você gasta a depender do quanto você usa, né? Lógico que você não vai gastar, por exemplo, um ácido fosfórico, deixa eu diminuir aqui, Você não vai gastar um tubo de ácido fosfórico inteiro, você vai gastar uma pequena porção dele para fazer, então por isso que o seu custo não é do material inteiro, tá certo? Então isso aqui, eu tenho aqui antes nessa planilha, antes disso, para que você entenda, eu já mostrei essa planilha outras vezes para vocês, mas aqui nessa planilha tem uma listagem de todos os materiais, desde que eu mude o valor aqui, esse valor automaticamente ele será corrigido aqui nessa planilha também. Então vocês estão vendo, aqui ele vai sendo corrigido, ok? Então olha, por exemplo, eu tenho aqui ácido fosfórico, R$ 25,90. Se eu mudar aqui para R$ 50 aqui, aqui ele já atualizou para R$ 50 e a porção correspondente já foi atualizada também. Então eu tenho que voltar aqui e deixa eu dar um Ctrl Z aqui para a gente corrigir. Então beleza. Desde que a gente tenha esses preços, essa tabela também tem aqui para nós os custos universais de consultório. Aí você precisa computar aí o seu aluguel, condomínio, essa coisa toda aí que você tem que computar, né? Telefone, internet, manutenção, contador, secretária,
bombeiro, ISS, essa coisa toda. Coisas fixas que você gasta, né? Guardanapo, gorro, máscara, essa coisa toda que você vai gastar, independente do procedimento, você vai ter que gastar isso. E aí, isso tudo forma o seu custo. Então, aqui nós temos o custo por hora, lá do consultório, custo por hora, e isso daqui você vai embutir dentro do valor que você cobra de cada material. Então, que é aqui, ó, aquele custo fixo está aqui, aqui o custo por hora. Então, nós estamos considerando, para que vocês tenham uma noção, que toda a parte de alívio e cimentação de pinos, até a construção do núcleo de preenchimento, aí ela vai consumir em torno de 1h30, né, numa sessão de 1h30, o que já é bem menor do que quando você pensa na somatória de sessões que você gastaria para fazer um núcleo metálico, né? Núcleo metálico você vai gastar aí 2, 3, 4 sessões para você conseguir realizar o processo todo. Então essa quantidade de tempo vai ser bem maior. Mas vamos botar aqui a nossa 1h30, maravilha. Vocês viram que a gente tem esse custo. Aí, como é 1h30, dá esse valor, né, a multiplicação, somado com o custo de gorro, máscara, luva, essas coisas. Hoje isso aqui com certeza está maior, né, um pouco maior, porque tem aí as N95, essa coisa toda. Beleza, nós temos esse custo aqui. Quando a gente soma com o custo dos materiais, a porção que você gasta para fazer um pino de fibra, está aqui então de 58 somado com 95, 153, utilizando a cimentação convencional. Maravilha! Vamos passar agora para uma cimentação com alto condicionante. Quando você vai para um alto condicionante, eu mostrei aqui para vocês, ó, deu o papelzinho, ó, eu mostrei aqui para vocês que a gente praticamente você reduz 1/3 da quantidade de passos, né? Você reduz 2/3, né? Vai de 12 a 14 passos, você passa para praticamente 4 passos. Então você reduz muito mesmo essa quantidade de tempo aqui. Embora a gente tenha essa redução toda, eu estou fazendo uma contabilização aqui para gente de metade do tempo. Ó. Então de 1h30 para em torno de 45 minutos. Não estou colocando aqui para nós que seria a metade, não. Vamos deixar 1/3, não, né? Mas vou deixar aqui a metade. Então, beleza. Com isso daqui, agora vejam só. Aqui embaixo, o que, que nós temos? Ó? O restante, ó, o que, que muda? Eu não vou precisar de um primer agora. Então, tem um monte de coisas que se repete, né? Mas o que mudou basicamente mesmo foi esse indivíduo aqui, que é o cimento resinoso. Antes nós tínhamos um cimento resinoso aqui na casa de R$200, ó, um cimento resinoso na casa de 200, e agora nós temos um cimento resinoso na casa de 400, embora exista, como falei para vocês no início da nossa conversa, cimentos que sejam mais baratos do que isso e tão bons quanto. Mas vamos contabilizar isso. Vejam só, na hora que eu faço a somatória de tudo que a gente gasta, só de custo de material, olha aqui na situação de um cimento resinoso convencional, que você gasta 58 e quando você põe um cimento alto adesivo, você vai para 65. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. R$7 a mais que aumenta no seu custo. Um aumento de R$7. E, olha só, você reduz, eu estou colocando a metade do tempo, a gente já viu que pode ser uma redução de 2/3 do tempo. Nós vamos para um custo de R$103 frente a um custo de 153. Ou seja, você praticamente conseguiu fazer uma redução em termos de custo, mesmo gastando o dobro do cimento resinoso, você conseguiu fazer uma redução de quase que 30%, 30 e poucos por cento em relação àquilo que você tinha originalmente no seu mecanismo de trabalho convencional. E considerando que com isso a gente consegue uma excelente qualidade também. Então, perceberam o quanto a gente precisa saber fazer essas contas? Porque senão você acaba sendo traído
por um paradigma que está instalado na sua cabeça, sem saber realmente fazer a conta exata daquilo que precisa ser. Então, vamos voltar lá na nossa planilhazinha para eu continuar a anotação ali para você. Então, olha só o que você acabou de ver aqui, ó. Se você usa um cimento alto adesivo, você viu aqui, ó, que mais ou menos o nosso custo, vou colocar aqui, ó, o nosso custo vai girar em torno de R$ 102, tá certo? Quando você usa um cimento convencional dual, depois ninguém vai entender essas siglas, né? Mas quem assistir a aula vai entender, ó, 153. Então, olha, por que que isso aqui aconteceu? Pela redução de tempo. Redução de tempo de trabalho. Quando você tem a redução de tempo de trabalho mantendo o mesmo nível de qualidade, aí você consegue destruir isso aqui. Então, melhores materiais têm maior custo? Sim, eles têm maior custo. E isso não amplia os seus gastos. O seu ganho não é menor. Se você pegar agora, então, frente a esses dois custos aqui, vamos supor que você cobre para qualquer um dos dois aqui, ó, vamos supor que você cobre, sei lá, R$ 500. Se você cobrar 500 aqui, você está ganhando muito mais do que aqui. Né? Então, isso é importante que você saiba calcular. Tá? Para você ter condições, então, de trabalhar com materiais de altíssima qualidade. Como é que eu pego e faço uma sugestão para você trabalhar, por exemplo, com isso aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Olha só. Aí o indivíduo entra lá no AliExpress, né? Oh, entrei no AliExpress, comprei uma caixa com 80 pinos. Ó, 80 pinos, R$ 120 mais 15 de frete. Aí você gastou em 80 pinos, vamos pôr R$ 150, né? Vamos pôr 150. Ao passo que aqui no Brasil, quando você compra, por exemplo, excelentes materiais, pinos, já falei para vocês, da FGM ou pinos da Angelus, uma caixinha completa com pino, com tudo aí, você vai gastar uns 120, com 5 pinos, para 80. Nossa senhora, eu vou comprar aquilo ali. Aí o que vai acontecer? Você comprou um troço bem mais barato. Será que tem qualidade? Mostrei ontem para vocês na aula de ontem um estudo fazendo avaliações de pinos de boas empresas, hein? De boas empresas, aonde a gente vê pinos com resistência à flexão de 800, 900 megapascal e pinos com 400, a metade. E aí você vai e investe num negócio desse bem baratinho e depois o que acontece? O seu pino começa a quebrar, começa a soltar, começa a quebrar, começa a soltar. E aí, adiantou? Aí aquele lucro legal que você teve, que nessa redução aqui ele vai ser irrisório, irrisório. Vamos fazer essa conta que você vai entender isso perfeitamente. Olha aqui. Vamos lá, ó. Vamos pegar nessa situação do autocondicionante. Olha só. Vamos pegar aqui, cadê aqui, ó, pino de fibra. Beleza. Tô colocando aqui um custo só da caixinha de pinos, é até mais barato que isso, né? Hoje em dia está em torno de 60. Mas vamos colocar aqui, ó, R$ 80, né, que ele está custando. Vamos achar aqui, ó. Se eu pego agora aqui, ó, pino de fibra de vidro. Vamos botar isso aqui, ó. Vou ser ignorante. Vamos botar isso aqui a R$ 10. Vamos botar R$ 10. Vamos ver lá, ó. Botei ele a R$ 10. Lembra que aqui o nosso custo aqui, ó. Ó, agora ele tá 51. Tá vendo? Botei a R$ 10, ele tá 51. Vamos voltar lá. Cadê aqui? Pino de fibra. 80. Ó. 51 para 65. Então, de 51 para 65, você aumentou R$ 14. Aumentou R$ 14.
Será que R$ 14, se você cobra... Nossa, eu cobro 200 para fazer um pino. Será que você não cobra 220? Não é possível. Ainda ganha mais R$ 5, né? Você comprar um chiclete aí, ó. Então não tem cabimento uma economia que vai te trazer repetição, desconforto. Aí o paciente fala, puxa, fui lá naquele doutor, instalei lá um negócio, achei que ia ser legal e a coisa só tá quebrando, tal. Agora não vou voltar lá nele não, eu vou é no outro dentista. Ah, mas o outro quer me cobrar 700 para instalar um pino. Ah, mas eu vou nele, porque não vai quebrar. Porque a minha amiga foi lá, tem 5, 6, 7 anos que ela colocou e até hoje não teve problema. Então, esse ponto é importante de você pensar. A gente fideliza as pessoas pela qualidade também. Não é só isso, né? Mas pela qualidade também. Então, vamos lá para as nossas dicas práticas, então. Você já conseguiu ter esse entendimento, eu tenho certeza absoluta disso. Então, vamos lá para as nossas dicas práticas para você poder aplicar isso. Materiais top de linha que você já sabe que não precisa. Ó, vou só completar aquilo ali. Ó. Não adianta se você não souber calcular seus custos. Então você precisa saber calcular isso. Ah, Rodrigo, eu não sei, você mostrou só essa tabela pronta aí. Então você precisa se inscrever na imersão, porque tem uma das aulas bônus. Quando você se inscreve, você já tem acesso a isso aqui, ó. Então você vai receber um link num guia de PDF ou lá no meu, quem está lá no meu Telegram é só entrar, clicar lá no botãozinho, abaixa para você o guia e você vai achar lá o link para você assistir. Então você entra lá, assiste uma das aulas, eu mostro isso aqui, ó, como que você faz o seu cálculo. Por quê? Porque você precisa, olha aqui, ó, aqui, ó, custos. Você precisa saber qual é o seu custo do seu consultório. Você precisa saber o custo por procedimento. Você precisa saber o seu custo de materiais. Você precisa saber os impostos, a sua margem de contribuição para formar o seu salário e, logicamente, o seu lucro, né? Então, se você conseguir fazer esse cálculo desses 6 itens, inclusive tem no meu feed, viu, gente, do Instagram, se você conseguir contabilizar esses 6 itens aqui, você forma o seu custo perfeitamente e isso vai te dar condições exatas de você saber qual é a sua possibilidade de lucro. Então, nem sempre a gente vai ter esses custos aqui, né? Eu estou fazendo uma contabilização de uma realidade de um consultório. Então, às vezes, o seu consultório, o custo é maior, é menor do que isso, mas o fato é que dá para que você enxergue que quando você gasta em um excelente material, você reduz o seu custo e aumenta a sua possibilidade de lucro, tendo mais rapidez e não repetindo o trabalho. Esse é um ponto decisivo. Então, precisa saber disso. Quais são, então, bons materiais? Eu só colocar aqui o seguinte, ó, não economize em produtos e equipamentos, que isso aqui é que te faz ganhar dinheiro. É um erro a gente pensar nesse ponto. Então, bons materiais para pinos. Então, já falei isso para você, você vai pegar White Post da FGM ou Exacto da Angelus. Esses dois vocês estarão com materiais de excepcional qualidade. Cimentos, U200 da 3M ou 7PP da SDI, tá certo? São dois grandes opções para você fazer esse trabalho e fazer com qualidade para que você tenha sim condições de não repetir, de ter
resultado bem feito, sem ter problema. Tá certo? Então, a mensagem final para você que está aqui comigo hoje, ou para você que vai voltar aí para assistir, é sempre o seguinte: não adianta economizar no material. Vocês viram que o seu investimento não é lá essas coisas, não. Né? Na verdade, mesmo que você gaste mais em um bom material, mesmo que você gaste mais em um material, eu provei para você que você sai de um cimento de R$ 200, vai para um cimento de R$ 400 e reduz 30% do seu custo. Qual é o problema? A gente não sabe calcular. E aí a gente fica nesse negócio, né? Nossa, eu tô amarrado, não vou comprar um mais baratinho aqui, porque é isso que vai me resolver. E não é. Guarda uma mensagem. O principal é você fazer bem feito, reduzir o tempo de trabalho, fazer bem feito e não ter retrabalho, repetição. Tá certo? Com isso você consegue ser ágil, ser rápido e ao mesmo tempo eficiente, sem precisar repetir. Tá ok? Então esse é o ponto importante que a gente precisa se ligar para ter condições de ter sucesso e conseguir resolver. Professor, quando o paciente é de convênio, como contabilizar isso? Bom, o convênio, Ana, ele tem um valor X que ele te paga. Agora, não importa o valor X que o convênio está te pagando, você precisa analisar aí no seu consultório se isso que ele está te pagando paga os seus custos. Para isso, você tem que calcular os seus custos. Nossa, e se o meu convênio me paga R$ 50 para eu fazer um pino? Vamos supor, né? Eu não tenho nem noção. Meu convênio me paga R$ 50 para eu fazer um pino. E na hora que eu fiz essa contabilidade toda aqui, aí eu verifiquei que eu gasto, vou colocar outra realidade, eu gasto 80 e eu estou recebendo 50. Ué, então a conta não está fechando. Então você está trabalhando de graça. Na verdade, você está pagando para trabalhar. Por isso que é fundamental você saber fazer essas contas. Ah, não, então eu estou gastando 80 e estou utilizando um cimento convencional que é baratinho. Será que se eu passar para um outro cimento que é um pouco mais caro, mas que reduz o meu tempo de trabalho, daí eu posso conseguir com essa redução do tempo de trabalho ficar ali, agora ao invés de eu gastar 80, eu estou gastando 40 e o convênio continua me pagando 50. Então valeu a pena. Aí valeu a pena. Então, por isso que você tem que saber fazer essas contas certinhas. Por isso que eu liberei para vocês, viu, Ana, essa aula para que você consiga ter esse tipo de entendimento aí e consiga fazer. Tem que fazer as contas. Porque se você não fizer as contas, aí você está gastando para trabalhar. E por isso que é um erro pensar que, poxa, eu estou gastando R$ 100 num cimento e se eu evoluir para 200 é problema para mim. É problema se você gastar mais dinheiro e continuar com o mesmo rendimento clínico, com o mesmo tempo clínico. Aí não fez sentido nenhum. Poxa, eu saí de um cimento de 100, fui para um cimento de 200 e eu continuo com a mesma quantidade de tempo de trabalho, então não adianta, então você volta para o de 100. Mas se no de 100 você já está tendo prejuízo, então aquele procedimento você não pode fazer, senão você está pagando para você trabalhar, tá certo? Então é por isso que precisa contabilizar. Convênio é um negócio perigoso, então ele pode ser bom talvez no início do processo da carreira, para você formar uma cartela de pacientes e tal, ou então dependendo da sua estratégia clínica, talvez você, não, eu vou começar com essa estratégia, porque talvez eu empato ali 1 a 1 no pino. Às vezes paga muito pouquinho no pino, mas aí você vai ganhar em outras coisas. Não sei, talvez o paciente vai fazer outras coisas por fora contigo. Não sei, aí tem que ser a análise aí é pessoal de cada um, né?
Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Quem eventualmente não pôde assistir, daqui a pouco nós vamos passar aqui para o pessoal fazer a edição da aula e eles vão subir no YouTube e colocam o link disponível para quem quiser reassistir novamente, assistir, enviar para um coleguinha, recomendar todo esse trabalho que a gente tem feito aqui. Vai subir daqui a pouco já no YouTube e o link fica exclusivamente dentro do nosso Telegram, tá ok? Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus, aproveitem, amanhã a gente tem mais um conteúdo, deixa eu ver aqui qual que é o nosso conteúdo de amanhã. Por que terceirizar, olha esse tema é legal, hein? Por que terceirizar os pinos pode sabotar os seus resultados restauradores? Por quê? Às vezes a gente morre de medo, né? Poxa, eu não vou fazer um pino porque eu tô com medo, eu não sei desobturar, eu não sei fazer isso, aquilo e tal. Então eu vou te mostrar aqui. Se você é endo, você também tem que assistir. Por quê? Porque você vai receber um paciente para fazer pinos e aí o endodontista normalmente ele faz, pode ser, né? Faz o pino e não continua o procedimento restaurador. E outras pessoas, às vezes, têm um outro tipo de comportamento, né? Quando não é o endo. E aí eu não vou fazer o pino porque eu morro de medo. E isso pode te atrapalhar nos seus procedimentos restauradores. Então, a gente precisa saber desses dois lados da moeda. Por quê? Porque é possível que, independente da sua especialidade, não me interessa qual, você faça. E faça bem feito. Desde que você tenha a estratégia técnica correta. Todos os dias às 9, viu, Clarice? Todos os dias às 9 da manhã. Todos os dias. Só quando a gente chegar no próximo domingo, que vai ter uma super live, onde eu vou mostrar todos os parâmetros que você precisa saber para indicar bem um pino. Aí vai ser às 8 da noite no domingo. E aí a gente segue a imersão às 8 da noite. Tá bom? Oi, Silvana, Clarice, André, todos vocês, sejam bem-vindos, tá bom? Então, sempre às 9, mas é importante lembrar que isso fica gravado para que vocês possam assistir depois. Valeu, um grande abraço a todos vocês. A gente se encontra amanhã, então.